um worm de computador poderoso e malicioso que apareceu pela primeira vez em 2010. Ele também é supostamente o maior e mais custoso desse tipo de malware. Ajuda a entender o que é o Stuxnet e compreender quem criou o vírus Stuxnet e em que contexto isso aconteceu. Dê o like e se inscreva no canal. As forças de inteligência israelenses são creditadas como responsáveis por formular o rootkit do Stuxnet, que foi implantado em usinas nucleares iranianas. Israel e Irã são oponentes claros e notórios nos conflitos do Oriente Médio. Receando os efeitos dos desenvolvimentos atômicos do Irã sobre sua integridade territorial, Israel provavelmente recorreu aos Estados Unidos para neutralizar o enriquecimento de urânio do Irã de maneira pacífica, paralisando suas máquinas sorrateiramente com um software malicioso. Ele explora vulnerabilidades zero-day no Windows e dissemina-se por infraestruturas estratégicas. Apesar de não se ter notícia de muitas infecções no contexto de computadores domésticos ou sistemas industriais não estratégicos, já os worms são ameaças mais sofisticadas, pois têm esse tipo de autonomia sem o estímulo externo. No mundo dos malwares, Stuxnet é considerado um worm de computador. Ele foi e é bastante usado em ataques que exploram vulnerabilidade de zero-day ou dia zero. O Stuxnet surgiu efetivamente em 2010 como o malware mais custoso e danoso de seu gênero. Ao mesmo tempo que combina diferentes aspectos de diversos tipos de ataques cibernéticos, ele também traz em seu projeto limitações específicas para contaminar e agir no sistema de alvos selecionados, limitando seu escopo de atuação. Esse aspecto faz com que os sistemas contaminados não acusem comportamento anormal e, portanto, não desliguem. Essa presunção decorre do fato de que esse tipo de planta industrial e militar costuma ser isolada da rede comum de computadores e mantida com grande cautela física. Apesar de muitas vezes ser classificado como vírus, essa é uma designação imprecisa, embora tanto worms quanto vírus sejam projetados para causar interrupções e danos em sistemas computacionais. Vírus não conseguem ser ativados ou se replicarem sem um arquivo ou programa auxiliar. O malware acessava tanto os níveis de usuário quanto de kernel, com drivers usando 2 certificados públicos, mantendo-se invisível por longos períodos enquanto acessava kernels, sem o conhecimento dos usuários do sistema. O Stuxnet é uma ameaça virtual de desenho complexo. Parte de seu efeito consiste num ataque meet-me man in the middle, que simula sinais de sensor. Na prática, o programa fazia centrífugas se moverem rápido demais por muito tempo, simultaneamente emitindo falsos sinais de que o sistema funcionava normalmente. Direcionado a instalações nucleares, o Stuxnet provavelmente foi inoculado no maquinário-alvo por meio de uma infiltração por USB, projetado em diferentes linguagens de programação. O programa é bastante longo, mas se dissemina rapidamente. Seus alvos são 3 camadas do sistema, o sistema operacional Windows, e as aplicações industriais Siemens PC7, Wink e Step7. 5 anos depois de desenvolvido, ele somente veio a público por meio de analistas de segurança digital da Bielorrússia em 2010. Dessa forma, deixou importantes sucessores, que tentaram replicar sua descrição e multiplicar-se e atuar nas mãos tanto de estados nacionais, como tipos de spyware diversos, quanto de hackers maliciosos privados, como tipos de ransomware sofisticados. Entretanto, o programa somente se tornou público em 2010, por ocorrência de um ataque DDoS, negação de serviço. O golpe bloqueou fontes de informação para fábricas e plantas de energia, inviabilizando o funcionamento do sistema em questão. Servindo-se da infecção e multiplicação silenciosas do software original, essa ameaça visava capturar dados sobre pressionamento de teclas e outros dados de sistema. Isso inclui a capacidade de explorar as falhas do Windows em controlador lógico programável Siemens S7 e o fato de se espalhar por dispositivos em rede a partir de um USB contaminado. No nível do Windows, o worm conseguia se infiltrar por meio de vulnerabilidades zero-day. Seus alvos contumazes são instituições de governo e ensino, e suas capacidades de captura de dados afetam desde o pressionamento de teclas de máquinas até conversas por teleconferência. Uma vez dentro do sistema Windows, o malware passou a infectar as aplicações de software da Siemens, danificando suas comunicações e modificando o código de dispositivos PLC, bloqueando os monitores PLC. O worm é capaz de alterar a frequência do sistema e a velocidade de operação de motores das centrífugas nucleares. Conforme Interior, a história do Stuxnet está ligada ao esforço em intervir num programa de desenvolvimento nuclear de maneira não violenta. Esse programa não divide o código com o Stuxnet, mas também se consolidou como um importante agressor virtual numa campanha organizada de contágio. Com essa capacidade, é até hoje uma referência de arma virtual capaz de lesar milhares de indivíduos e uma infraestrutura virtual nacional. O malware não foi desenvolvido para afetar dispositivos domésticos, por exemplo.
Ainda assim, seu comportamento e consequências podem nos inspirar alguns conhecimentos no campo da cibersegurança. Idealmente, dispositivos USB de uso privado ou controlado, de propriedade de uma empresa, têm exclusividade de acesso a tais máquinas. Essa operação conjunta de desenvolvimento foi tocada e reportada pelos serviços de segurança de Israel e dos Estados Unidos da América a partir de 2005. A maneira mais confiável e popular de fazer isso é contratando um bom serviço de VPN, que além disso também oferece vantagens no campo da privacidade digital. Varreduras habituais de antivírus são úteis também para prevenir essas ameaças. Esse tipo de atitude previne a difusão de variados malwares. Um esclarecimento relevante a quem se pergunta o que é DDoS: basta saber que o ataque foi desferido na lista de e-mails de segurança de uma instalação industrial, diz o Source. Segundo ele, Israel tem uma série de agentes duplos no Irã. Ele usou um pendrive com o vírus para levá-lo ao coração do programa nuclear iraniano. Em outubro de 2010, o governo do Irã chegou a divulgar que havia prendido espiões relacionados com o caso Stuxnet. Segundo o ex-agente ouvido pelo Source, os americanos colaboraram com os israelenses, mas nunca provaram o assassinato de cientistas. São normalmente iranianos descontentes com o governo local que resolvem ajudar os israelenses. Eles são treinados e pagos pelo Mossad, o serviço secreto de Israel. Agora, o site especializado em segurança Source revela mais um detalhe dessa história. O vírus não foi simplesmente solto na internet. Ele foi implantado diretamente nos computadores iranianos por um agente a serviço de Israel como flashback que atingiu os computadores Mac da Apple. Pode até usar outros computadores para se espalhar, mas não causa danos a eles. Quando chega a seu alvo, ele acelera as máquinas, fazendo com que trabalhem sobrecarregadas até quebrar. Acredita-se que a sabotagem atrasou o programa nuclear iraniano em cerca de um ano. Antes dele, os americanos, em várias ocasiões, usaram vírus computacionais contra os soviéticos nos tempos da Guerra Fria e os iraquianos em 1991, mas nenhum foi tão bem sucedido quanto o Stuxnet. Stuxnet é um marco na história das campanhas de infecção cibernética. Embora tenha sido projetado para atuar na infraestrutura das centrífugas nucleares iranianas e com prazo de expiração em 2012, o programa vazou além desses limites originais. Descoberto em 2011, o Duqo replica o funcionamento do código do Stuxnet em larga medida. Entretanto, o propósito do Duqo era diferente daquele do Worm original. O Duqo foi projetado para servir como spyware e não para sabotar estruturas físicas. A maneira de se propagar do Flame é francamente similar à do Stuxnet. Descoberto em 2012, esse spyware também era direcionado a sistemas iranianos e de outros países do Oriente Médio. O programa foi detectado como um agente contaminante de uma planta petroquímica na Arábia Saudita. O Triton é altamente belicoso contra estruturas industriais, usando uma lógica de ransomware. O Petya ganhou notoriedade em 2017 quando devastou o sistema bancário ucraniano. Alguns aspectos relevantes sobre ataques Stuxnet ajudam a dar uma dimensão de seu aspecto único na história dos malwares. O Stuxnet é capaz de auto-atualizar-se usando comunicação P2P e conexão online. Seu root é instalado usando uma assinatura digital roubada. As circunstâncias de criação e difusão do Stuxnet são bastante particulares. Uma primeira atitude é a restrição ao uso de equipamentos USB numa máquina, especialmente se ela estiver conectada em rede, como no contexto corporativo, por exemplo. Além disso, o uso de comunicação criptografada também é pertinente para manter a segurança virtual. O uso de firewall para isolar redes de outras conexões externas também cumpre papel de segurança relevante. Por fim, programas de cibersegurança que contem com ferramentas de remoção de malware e spyware não são infalíveis, mas podem fazer uma diferença incrível para manter a integridade de um sistema. Já é fato conhecido que o vírus computacional Stuxnet, que se espalhou pelo mundo em 2010, foi criado por israelenses e americanos para sabotar as instalações nucleares do Irã. O Source diz ter recebido a informação de um ex-agente americano. Um deles teria sido encarregado de implantar o Stuxnet nos computadores da central nuclear de Natanz. Alguns desses agentes assassinaram cientistas envolvidos no programa nuclear iraniano. Pelo que se sabe, o Stuxnet danificou cerca de 1.000 ultracentrífugas usadas para enriquecer urânio. O Stuxnet é trabalho de profissionais e é muito diferente de outros programas nocivos que circulam na internet. O vírus age apenas nos equipamentos iranianos que controlam as ultracentrífugas. O Stuxnet de fato é um dos mais eficazes worms de computador já criados para sabotar e destruir infraestruturas críticas. Um verdadeiro ataque de zero day usado por uma potência militar contra outro país.
Contudo, o Stuxnet inaugura uma nova era, onde o ciberespaço se transforma no novo fronte de batalha entre as potências rivais. Assim, o Stuxnet e outras ameaças virtuais futuras transformam-se em armas letais, capazes de desferir ciberataques e frear o desenvolvimento militar, tecnológico e econômico de países emergentes, que se atrevam a entrar numa escalada nuclear. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e nos vemos na próxima estratégia.